diferenciar os relevos. Tá? Os relevos, nós temos 3 tipos, são bem famosos, que são os planaltos, as planícies e as depressões. Tá? Então a aula de hoje, basicamente, é falar de relevo. Tipos de relevo. Lembrando que o relevo, ele é a geomorfologia, né? Então você tem o visível, é o que você está vendo na paisagem. E aí você tem o que nós chamamos de planalto. O principal conceito de planalto é uma área irregular. Então qualquer área irregular vai ser um planalto. Então, primeira coisa, áreas irregulares. Tá? Ou seja, é um ambiente que você sobe, desce, tem desnível, não está regulado, não está no mesmo plano. Então ele está em planos diferentes, está em níveis diferentes. Porque nesse ambiente aqui, um planalto, a erosão, que é o desgaste que eu tenho da superfície, ela é maior do que o acúmulo, tá? Maior que o acúmulo. Então o que acontece é o seguinte, o planalto, ele é um relevo que envia sedimentos. Então ele vai fazer sair do ponto mais irregular para um ponto menos regular. Então a erosão é maior do que o acúmulo. Acúmulo do quê? De sedimentos. Porque a erosão, ela quebra a rocha. Então acúmulo de sedimentos. Então o que acontece? O primeiro conceito é esse. Um planalto, ele é uma área mais desgastada, é uma área que eu tenho maior quantidade de intemperismo, de forças que destroem essa superfície. E aí na paisagem, você pode ter, por exemplo, uma chapada, você pode ter uma serra, que seria a borda de um planalto, você pode ter um pico, você pode ter uma colina, um mar de morro. Todos esses exemplos aqui eu estou falando que são planaltos, porque eu vejo, está um patamar acima. Então o planalto, ele vai ter esse tipo de formação. Primeira coisa, área irregular, né? Desnível, um mais alto que o outro. E você tem a erosão maior que o acúmulo. Então isso aqui é uma chapada, que é um planalto bem específico, a gente vai falar sobre isso. Isso aqui é uma serra, o nome escarpa, né, que é o nome mais correto. Tá? Aqui eu tenho um pico, aqui eu tenho uma colina, aqui eu tenho um conjunto de colinas. Não são só esses tipos, eu tenho outros tipos, mas esses são os mais comuns. Então, o planalto, ele tem esse tipo de denominação. Erosão maior que o acúmulo, você tem o envio de sedimentos, a saída disso e principalmente é irregular. Tá? Então o primeiro conceito é esse. O segundo é a planície. A planície, ela é uma substância, é uma parte que ela é plana. Então aqui, ó, planície. A planície, ela vai ser formada com sedimentos que vêm possivelmente de um planalto. Então a primeira coisa, a planície, essa sim, ela é plana. Ela é homogênea. Okay? Então ela tem uma superfície alisada, ela não tem desníveis. Ela sempre está no mesmo nível. Essa superfície plana, você tem aqui o acúmulo
de sedimentos. Sedimentos. Então, o que acontece? Se lá no planalto sai sedimento, na planície acumula. Para algum local vai, né? Então, a erosão que saiu lá do planalto, que acabou de ver, ela vai ser acumulada numa planície. E aqui você tem isso acontecendo. Uma planície, ela pode ser lacustre, se for de um lago, tá? Ela pode ser fluvial, se ela for de um rio. Os rios fazem planícies, né, ao longo do seu percurso. E o último é a planície mais famosa, que é a costeira, onde eu tenho a praia, onde eu tenho o nível do mar. Então, o que acontece ali? Tem regiões planas. O nível do mar, uma praia, uma cidade litorânea, ela é mais plana do que outras. Então, aqui a costeira, ela está junto ao litoral. Então, a planície vai ser esse conjunto de informações. Plana, sempre. Acúmulo de sedimentos, para nivelar, né? Então, se eu tenho uma área irregular, se eu tinha isso aqui, ó, no meu ambiente, eu começo a encher de sedimentos, vai chegar uma hora que isso aqui vai tampar, ó, vai cobrir. Vai cobrindo e vai nivelar. Quando nivelar, formou uma planície. Vai ser preenchida com sedimentos. E aí vai deixar um ambiente homogêneo, plano. Tá? Então essa é a ideia aqui. Pode ser de um lago, pode ser de um rio, ou pode ser do litoral. Então esse é o segundo relevo que nós temos, é a planície. E o último, para encerrar, nós vamos ter aqui as depressões. Então o que acontece? Você tem aqui as depressões. Uma depressão é um relevo que ele está irregular e mais baixo do que o que está na vizinhança. Então você pode falar que é um buraco? Pode. Não é bem esse termo, mas a gente pode ter essa relação. A depressão, ela na verdade, ela mostra que nesse lugar nem acumulou sedimento, porque senão seria uma planície, nem enviou um sedimento, não saiu de lá o sedimento, porque senão seria um planalto. Então são áreas onde não há nem um acúmulo, nem a saída. Então a depressão, na verdade, ela além de ser uma região mais baixa do que o entorno, é uma região onde os sedimentos passam. A depressão normalmente vai ligar um planalto a uma planície. E aí você tem a origem do planalto, sedimento, e você tem o destino, que é a planície. Esse meio termo aqui seriam as depressões. Então a depressão ela pode ser relativa. Uma depressão relativa é aquela que está acima do nível do mar. Então está acima disso. Tá? Então está numa altitude maior que 0 metros. Essa relativa, muitas vezes, é uma área inclinada, que você não consegue ver. Então, normalmente, são áreas inclinadas. Uma área que seria uma rampa de acesso, de um planalto para uma planície. Então não dá para a gente ver no ambiente. A outra é a absoluta. A depressão absoluta está abaixo do nível do mar. Tá? Então essa daqui seria a absoluta. Aí sim seria uma região um pouco mais cavada, que estaria abaixo do nível do mar. Como assim? Se eu tenho aqui o oceano, ó, aqui são as ondas. Aqui eu tenho a praia, tá? Então a praia é uma planície. Então oceano, praia. O que vai acontecer? Eu vou fazer aqui uma elevação, isso aqui seria um planalto, tá? E o que acontece? A depressão absoluta estaria aqui, ó. Então nesse ponto aqui, ó,
0 metros, ó, é o nível do mar. Esse local aqui é a depressão absoluta, certo? Isso aqui seria um planalto, a praia seria uma planície, o oceano estaria aqui, e esse aqui uma depressão absoluta. Depois poderia voltar aqui, ó. No momento que volta ao nível acima, não é mais uma depressão absoluta. Eu tenho isso em alguns lugares, né? Principalmente quando você olhar nos Países Baixos, né? Que compreende regiões como a Holanda, como a Bélgica e Luxemburgo. Você tem isso aqui aparecendo bem marcado nessas áreas. Então isso aqui é uma depressão absoluta. Depressão relativa seria uma ligação, uma rampa. E aí o que acontece? Na depressão relativa eu tenho essa ligação planalto-planície. Na absoluta eu tenho realmente uma entrada mais baixa referente ao nível do mar, 0 metros. Eu tenho essa posição aqui. Tá? Então, basicamente, você tem esses 3 tipos de relevo. Depois, mais para frente, a gente vai falar com cuidado de alguns relevos mais específicos, né, dessas regiões de planalto, mas essa aula seria realmente o básico quando você fala de relevo, tá bom? Qualquer coisa, depois a gente continua.